Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa São Camilo Comenta. Hoje estamos aqui com 3 professores sensacionais para falar sobre um tema muito atual. Um problema que vivemos aqui nas nossas dependências, um problema que vivemos em nossas casas, em nossas famílias e na sociedade de uma forma em geral. Falaremos sobre a depressão, tanto na infância como na adolescência. E será que essa depressão virou epidemia? Estamos aqui hoje com o professor Sérgio Zanetta, médico sanitarista e professor do Centro Universitário São Camilo no curso de Medicina. Professora Adriana Peloggia, nutricionista e professora tanto do nosso curso de graduação como também do nosso curso, no nosso programa de mestrado em nutrição. E a professora Gláucia Guerra Benuti, psicóloga e professora e coordenadora do curso de psicologia do Centro Universitário São Camilo, agora com um novo campus Ipiranga também contemplando o curso de psicologia. Eu sou o professor Carlos Ferrara Júnior, pró-reitor acadêmico desta instituição. E com muita alegria, então, começamos este programa para tratar sobre a depressão. Depressão é muito importante porque os nossos alunos estão depressivos, os nossos filhos são depressivos. Mas dados da Organização Mundial da Saúde mostram que os casos de depressão entre crianças de 6 a 12 anos saltaram de 4,5% para 8% nos últimos 10 anos. No Brasil, a terceira causa de morte entre jovens brasileiros entre 15 e 24 anos, e vejam, é mais ou menos a idade dos nossos alunos aqui, são as lesões autoprovocadas intencionalmente, segundo dados do Ministério da Saúde. Mas quais são os principais causadores desses números tão altos? A internet, o bullying, ou a pandemia da Covid, ou outro, quem sabe. Hoje, chamamos aqui, então, os nossos queridos professores para debater sobre esse tema. E aí eu pergunto, para todos vocês, professores, para iniciarmos este nosso programa, a depressão entre este grupo sempre existiu ou só agora foi identificada, tendo em vista ser um problema desta geração e, quem sabe, um problema pós-Covid? Então, a depressão, ela sempre existiu. No entanto, ela não era muito estudada ou muito identificada no período da infância, né? Então, acreditava-se que na infância não existia a depressão e não se olhava para os sintomas e para esses cuidados. Então, de uns anos para cá é que se começou a prestar mais atenção e identificar a depressão, tanto na infância quanto nos adolescentes. Nos adolescentes já é mais comum, né, a identificação da depressão, inclusive porque traz muito risco, né? É um período de transição, é uma crise que os adolescentes vão vivendo, né, na transição da passagem da infância para o mundo adulto. Tem lá uma série de questões hormonais também que vão influenciando todo esse desenvolvimento. E a depressão, ela não é incomum e já há bastante tempo ela é olhada para os adolescentes. Eu poderia dizer que, embora ela seja muito olhada, nem sempre foi cuidada adequadamente, né? Ela é muito negligenciada, tanto pela família, quanto pela escola, quanto nos atendimentos de saúde de forma geral. Professora Adriana, nessa mesma pergunta, né? Mas lembrando, a senhora como nutricionista, a fome causa depressão, não? Eu acho que a alimentação, hoje a gente vem estudando, ela se relaciona com muitos aspectos da saúde. A nutrição é uma ciência nova, como a professora Gláucia falou, esse reconhecimento também é novo, então acho que a gente está caminhando de mãos dadas aí para estudar e conhecer mais de que forma que a alimentação pode sim contribuir para esses quadros. E ela sempre existiu, professor Sérgio, a depressão? Sem dúvida. Ela é contada na literatura, na história da humanidade, né? Várias obras nesse sentido. A grande questão, acho que a professora Gláucia realçou de uma importância muito grande, é que nós ganhamos escalas com os processos humanos, talvez porque a sociedade é mais complexa, as redes de comunicação são mais densas, então nós começamos a ganhar escala. E as famílias mudaram muito. As organizações do processo de produção, de cuidado, de produção do afeto, de produção das pessoas,
e do afeto dentro das famílias, mudou porque a sociedade mudou, o sistema produtivo mudou. Há quase 100 anos atrás, praticamente antes da década de 1960, havia uma prevalência maior de mulheres trabalhando em casa, as mães criavam os filhos. Com a participação da mulher na sociedade como um todo, as famílias menores, eu acho que isso tem uma questão da reorganização da sociedade e das famílias. E tem a relevância e a importância de agora nós descobrirmos ou chamarmos a atenção, como disse a professora Glaucia, que o sofrimento psíquico humano, ele precisa ser expresso, porque a expressão dele é a forma também de nós conseguirmos acompanhar e seguir os processos. Então, a expressão maior, a detecção desses processos, desses sofrimentos nas crianças, podem nos ajudar a transformar a vida numa vida mais saudável e feliz das próprias crianças. Os adolescentes, como de resto a sociedade competitiva, de um modo geral, os adultos também, vivem vários momentos de passagens, de crises profissionais. Os adolescentes vivem uma crise de transição do mundo infantil para adulto, e os adultos também têm um processo de transição, às vezes do emprego, do trabalho, da reorganização do processo de família, e nós precisamos pensar quais são os espaços onde nós temos para expressar sentimentos e de que modo podemos cuidar uns dos outros e adequadamente, com um apoio técnico adequado para quem não conseguir lidar com o sofrimento ou precisar de uma ajuda para lidar com o sofrimento. É a epidemia do século. Ela foi aparentemente abafada em importância para a Covid, mas ela durante a Covid se exacerbou porque os comportamentos, o isolamento, uma série de fatores agravaram um problema que já vinha em grande escala. Então, esses números são aterradores. Nós precisamos mudar a forma de nos relacionarmos. Na faculdade temos feito, e com algumas experiências, às vezes individuais, iniciativas dos professores, porque nós precisamos fazer com que as pessoas expressem o sentimento e não fiquem isoladas. Tenham a chance, a oportunidade, a liberdade de ir para o seu professor, para o seu colega, expressar seu sentimento e receber apoio, compaixão, empatia. Se eu puder complementar, Claro. Eu acho que mais do que expressar, também é preciso reconhecer. Né? Na nossa cultura atual, a gente está sempre correndo com tantas coisas que poucas às vezes eu paro para pensar o que é que eu estou sentindo, como é que eu estou, e se eu não consigo reconhecer, né, o meu estado mental, da minha saúde mental, também não vou conseguir demonstrar, não vou conseguir pedir ajuda, não vou conseguir expressar. Então, acho que a gente não tem culturalmente o hábito de olhar para o que sentimos, né, de parar para pensar. Então, eu acho que além de expressar, precisamos também reconhecer. Né? Professora, recentemente assisti uma palestra sua onde a senhora começou dizendo o que é ser feliz, né? Ser feliz é alguma coisa necessária, precisamos ser felizes, mas nem sempre estamos felizes, ou sei lá, às vezes estamos tristes, né? E como que a gente pode diferenciar essa suposta tristeza de uma possível depressão? Bom, a primeira coisa que eu acho que é muito importante é a gente reconhecer os nossos sentimentos e saber que a tristeza ela faz parte da vida. Ela precisa ser vivida tão intensamente quanto a alegria, né? Nós temos o hábito de expressar a alegria, de dividir, de contar, e a tristeza a gente tenta negar, a gente tenta fingir que ela não existe. Quando a gente faz isso, então eu costumo brincar que a gente tem uma caixinha de sentimentos e a gente vai afundando ali a tristeza até o momento em que ela vai explodir. Né? Eu até cito aquele filme da Disney, o Divertidamente, que é um filme muito interessante, porque ele mostra como que a alegria ela se dá junto da tristeza, quer dizer, o quanto que eu preciso de todas as emoções para me reconhecer na vida, nos meus sentimentos, enfim, né? Então a tristeza ela é muito importante, ela faz parte da vida e ela tem que ser vivida, e eu tenho que chorar enquanto eu tenho que chorar, até para poder me reorganizar e sair dessa tristeza.
A diferença com a depressão é que a tristeza, ela é muito bem localizada. Eu sei dizer para você qual é o motivo que eu estou triste, por que eu estou triste, como que essa tristeza está acontecendo e qual é o problema ou a questão que eu tenho que resolver. Embora muitas vezes eu não saiba ainda como resolvê-la, né? A depressão, ela já é um processo que se arrasta, que ela até pode iniciar parecendo que eu tenho um motivo, mas daqui a algum tempo eu continuo com aquele peso, com uma porção de sentimentos que vão para além da tristeza, né? Na infância, especificamente, os sintomas, eles são bem difusos, eles não são sintomas padronizados, digamos assim, para todas as crianças. A gente pode reconhecer uma série de sintomas diferentes, mas vai passando o tempo, eu não consigo melhorar e eu não consigo mais saber por que daquela minha angústia, e aí eu começo a ter dificuldade para dormir, eu posso estar mais agressivo, eu posso estar mais irritado, e uma série de sintomas vão se sobrepondo àquele sentimento que não é mais tristeza, é uma depressão. Temos que ficar atentos, né? Antes de partir para o intervalo, vou deixar uma pergunta no ar aqui para a professora Adriana. Professora, o que dizer de um pai, uma mãe, já que a senhora é mãe de 2 jovens, né, que acha irrelevante um filho ter depressão? Este é o programa São Camilo Comenta. Pararemos agora para um breve intervalo. Em seguida, retornaremos com os nossos queridos professores inspiradores aqui do Centro Universitário São Camilo de São Paulo. Vestibular São Camilo. Escolha a melhor estrutura do mercado. Laboratórios de ponta, hospitais próprios e muito mais. Embarque em direção ao sucesso profissional e viva a transformação. Inscreva-se já! Com um curso inovador, a São Camilo formará os melhores advogados que atuarão nas áreas tradicionais do direito e ainda terá o DNA da saúde São Camilo. Aproveite o desconto especial e garanta 20% off em todas as mensalidades. Venha fazer São Camilo e torne-se um profissional de excelência. Olá, mais um bloco do nosso querido programa São Camilo Comenta, do Centro Universitário São Camilo de São Paulo. Estamos aqui com a professora Gláucia Guerra Benuti, do curso de Psicologia, professora Adriana Garcia Pelogia, do curso de Nutrição, e o professor Sérgio Zanetta, do nosso curso de Medicina. E deixamos uma pergunta no ar. Professora Adriana, o que a senhora diz aí de um pai ou uma mãe que acha irrelevante um filho ter depressão? O desconhecimento deles, né, sobre a depressão, que é uma doença, deveria ser esclarecida, eles deveriam conversar com profissionais para que os ajudassem a entender que existe essa doença já na infância e que quanto mais precocemente tratada, mais benefícios traria tanto para a criança quanto para a família. Sem né? dúvida. Não sei, professora Gláucia, né, de que forma que os pais podem ser sensibilizados para a existência e talvez um pouco de reconhecimento da depressão na infância. Acho que a informação é a primeira coisa, né? Porque, de fato, às vezes é muito estranho ouvir, né, teu filho tem depressão tão pequeno, 4, 5 anos, 6 anos, é possível? Sim, é possível, né? E a gente precisa reconhecer que depressão não é frescura. Ninguém tem depressão porque quer, nem porque não tem o brinquedo que ganhou, que queria ganhar, nem porque tem brinquedos em excesso, quer dizer, não é isso que faz a depressão, né? Alguns sintomas na infância que a gente acaba percebendo, vai dizendo muito respeito assim à baixa estima, né? Quando a criança começa a não se reconhecer muito como alguém que consegue o afeto, o carinho, o reconhecimento das pessoas. Outra situação importante, mas que a gente precisa olhar com muito cuidado, é quando vai decaindo o desempenho nas escolas, né? No processo de aprendizagem. Então, não significa que todo mundo que tem notas baixas tenha depressão, não é isso de jeito nenhum, mas quando a gente vai acompanhando esse desenvolvimento e vai vendo que existem, né, aí uma queda de rendimento de aprendizado, bullying, né, se a criança sofre bullying, a chance dela ter depressão também é muito grande. E o que eu acho que é muito importante para os pais é estarem atentos a mudanças bruscas de comportamento da criança. Então, o seu filho tem lá um estilo,
de brincar, de funcionar, de tratar as pessoas, mudou radicalmente. Então, ele era muito alegre, de repente está muito calado, ele era muito tranquilo, está muito estressado, muito nervoso, muito irritado. Mudou muito o comportamento, né? O que será que está acontecendo? Vale daí procurar um profissional para poder avaliar e saber o que é que está acontecendo, se tem alguma coisa relacionada à depressão ou qualquer outro problema de saúde mental. Como médico, o que o senhor diz disso, professor? Olha, a primeira questão, acho que a palavra fundamental é da área psi, não é? Porque eles têm as técnicas necessárias para interpretar, para entender, para nos ajudar a pensar. De um modo geral, os profissionais de saúde somos responsáveis por isso, mas o que me chama a atenção é qual o papel do reconhecimento, e daí não é só do reconhecimento do pai e mãe sobre a criança, do pai e mãe sobre os adolescentes, mas é do autoconhecimento e do reconhecimento de que nós temos processos de sofrimento psíquico que podem não estar, podem não ser necessariamente reacionais, como uma tristeza, tive uma causa, mas podem ser frutos de uma evolução de um processo de depressão que se instala e que eu não consigo, às vezes, identificar. O reconhecimento deste problema como um agravo importante, com a magnitude que tem na sociedade, talvez seja um novo aprendizado para médicos, para pediatras, para profissionais de saúde, para os demais profissionais e pais, porque nós estamos diante de um problema que fica invisível durante muito tempo. Qual o papel do reconhecimento de cada ser humano com relação a esse tipo de sofrimento psíquico? Eu acho que é fundamental, né? Mas acho que a gente negligenciou por muito tempo, por muitos anos. Então, a pandemia da Covid, ela trouxe luz às questões da saúde mental. E é muito interessante que a gente tem visto as pessoas se reconhecendo num processo de saúde mental, nem que seja assim, instalou-se uma dúvida. Será que eu tenho, né, algum problema? Será que está acontecendo alguma coisa comigo e eu não tinha percebido? E as pessoas têm buscado mais, né? Por quê? Porque durante a pandemia, no momento em que nós ficamos todos em isolamento e confinado, as pessoas precisaram olhar mais para si mesmo e entender um pouco mais o que estavam vivendo, o que estavam sentindo. Nosso dia a dia corrido, né? De trabalho, de cuidar de filhos, de cuidar de casa, a gente não para sentir, para perceber, né? E a gente não tem o hábito da cultura, da criação, por exemplo, os filhos chegam da escola, a gente fala, como foi seu dia na escola? O que é que você fez? A gente não pergunta o que você sentiu, né? Como é que você se sentiu? Eu brinquei de tal jeito. E você gostou? Você sentiu bem? Né? Para que as crianças também possam ir reconhecendo os sentimentos. Então, a gente vai passando pela vida sem perceber muito o que a gente sente, né? E às vezes escondendo isso muito da gente. Então, existe a psicoterapia de autoconhecimento, né? Que aí facilita, quer dizer, as pessoas conseguem reconhecer, mas quando eu vou ensinando, eu vou pegar outro exemplo da infância. Eu tenho lá um filho, né? Eu chego em casa bastante irritada, e daí ele fala alguma coisa e eu começo a brigar, e aí fica como se eu estivesse brigando com ele. E eu não estou dizendo para ele, olha, espera um pouquinho, mamãe está muito irritada, cheguei muito irritada, eu vou só, sei lá, tomar um banho, tomar um café, eu volto aqui já para a gente conversar. Quer dizer, porque se você vai mostrando e nomeando os sentimentos, é a forma de eu ir aprendendo também no meu desenvolvimento, né? E quando isso não acontece, a gente não tem esse hábito. Então, o que acontece hoje, especificamente, né? Antes da pandemia, era muito comum a gente precisar de uma outra pessoa para dizer, olha, você está muito irritada, está acontecendo alguma coisa com você, ou você está muito triste, e até usar a palavra deprimido, no sentido mais leigo mesmo, né? Você está muito deprimida, está chorando muito, vai procurar, vai ver. E era difícil as pessoas ainda assim chegarem, mas precisava de uma outra pessoa falando, né? Hoje a gente já vê, as pessoas já chegam mais aos consultórios, né, em busca da psicologia, dizendo, olha, eu estou assim, será que isso pode significar uma depressão, uma ansiedade, né? Será que eu preciso
me cuidar, e daí a gente vai junto trabalhando para poder identificar tudo isso. Agora, se a gente tivesse essa criação já de reconhecer, né, de nomear, mas o que a gente faz muito frequentemente? A criança caiu, começou a chorar. Eu pego ela no colo e digo o quê? Não foi nada, não fico assim. Eu não digo para ela, doeu, né? Você ficou triste porque doeu, você está chorando porque doeu. Quer dizer, o que eu faço, como eu nomeio, é um jeito em que vai passando despercebido mesmo os sentimentos, né? Então, por exemplo, eu briguei com a minha filha e ela fica muito brava comigo e ela ainda toma uma bronca porque ela tá brava comigo. Eu não digo para ela, eu entendo, você tem todo o direito de estar brava. Quando você melhorar, a gente conversa. Quer dizer, falta muito para a gente ainda nomear, compreender e para poder reconhecer, né? Para poder aprender. E certamente isso pode evoluir nas chamadas lesões autoprovocadas, não é? Professor Zanetta, temos alguma política pública para cuidar dessas lesões autoprovocadas ou dessa questão de saúde mental? Olha, nós temos uma rede de saúde mental instalada a partir do Sistema Único de Saúde e também nos serviços privados de apoio. Nós temos uma ampla e capilarizada rede de unidades chamadas CAPs, Centro de Apoio Psicossocial, que lidam, que são a parte visível de uma política nacional regionalizada, uma estrutura do SUS também, responsável por cuidar de sofrimento psíquico moderado ou grave, pessoas que têm sintomas, que precisam de tratamento, e onde os profissionais de saúde do setor público se concentram na área psi mais propriamente. E há um conjunto de serviços e profissionais da saúde suplementar e da saúde privada que complementam também em termos de assistência ao SUS. Vários planos de saúde têm assistência à saúde mental. Agora, eu tenho uma rede de proteção que foi se modernizando, foi uma das grandes revoluções da assistência sanitária, foi a reforma chamada psiquiátrica, mas a reforma do tratamento do sofrimento psíquico, grave sobretudo, mas do sofrimento psíquico, e eu tenho hoje equipes que apoiam as unidades públicas e também privadas para esse atendimento. Então, eu acho que o maior problema, existe uma política pública das mais estruturadas que é o SUS, e o maior problema também é nós conseguimos conscientizar a sociedade da importância de nós lidarmos com as pessoas. Nós estamos querendo ir a Marte, mas precisamos chegar às pessoas. Será que o conjunto dos alunos da minha sala, eu dou aula na Faculdade de Medicina, são todos adultos, jovens, pode ter, às vezes nós temos notícia na universidade de algum aluno com uma tentativa ou com autoinfringência. Será que eu estou dando a escuta necessária para isso? Será que os meus mecanismos de observação têm essa possibilidade? Então a palavra é acolher, acolher. Chegamos ao final do segundo bloco deste programa, São Camilo Comenta. Em breve voltaremos. E se você pudesse conquistar sua evolução de carreira hoje, ao mesmo tempo que se transforma em um verdadeiro profissional que vai mudar o futuro? Na pós-graduação São Camilo, preparamos os alunos para a conquista do sucesso no agora, ao mesmo tempo em que eles se tornam profissionais que farão a diferença para o futuro das empresas. Além das evoluções técnicas, nós os capacitamos em ESG. O futuro da sua carreira o espera na São Camilo. Estamos aqui de volta no terceiro bloco do programa São Camilo Comenta e hoje falando sobre depressão entre jovens, adolescentes até 24 anos, que é um problema que nós enfrentamos no dia a dia, seja nas nossas casas, na nossa universidade e na nossa comunidade. Professora Adriana, uma pergunta para a senhora como docente inspiradora desse centro universitário. Qual é o nosso papel enquanto professor? Nós temos muitos alunos, né? Aqui na casa nós temos inúmeros alunos e certamente muitos com possível depressão.
E o nosso papel? Qual é esse nosso papel? Olha, o segundo bloco para mim, né, com a fala da professora Gláucia, foi inspiradora, porque trouxe à tona a necessidade como mãe, como tia, como família de crianças e adolescentes, de saber como lidar e assim, tanto quanto pessoa, né, mãe ou tia, ou como docente, eu acho que o professor, ele também, ou familiar, precisa ser acolhido, porque ele precisa saber reconhecer, porque nós não somos profissionais, né, como os psicólogos, por exemplo. Então, eu acho que a palavra que me vem à mente do papel do professor é o acolhimento também do professor, para a gente saber reconhecer. Alguns alunos chegam para a gente e falam: professora, eu estou triste, estou em depressão, tenho problema, estou com um problema em casa, não consigo vir na avaliação, não consigo... Alguns, né, acabam reconhecendo, faço o tratamento, tomo o medicamento. E para aqueles que a gente não consegue, né, enxergar por não ser da área, né, de que forma que a gente pode aprender a ajudar esses alunos? Então, acho fundamental que os professores também sejam acolhidos, para que eles possam acolher os alunos. E aqui nós lutamos muito, né, para que os nossos professores não levem a impressão aos nossos alunos de que estudar, prova, é alguma coisa para crucificá-los, né? Nós somos sempre parceiros nessa caminhada, não é? E aí, professora Gláucia, coordenadora do curso de Psicologia, o que nós oferecemos aqui enquanto Centro Universitário São Camilo, enquanto uma entidade educacional, enquanto curso de Psicologia, talvez o melhor curso do país? Eu acho que a primeira coisa que o Centro Universitário São Camilo oferece e que é fundamental é o vínculo professor-aluno, né? Os nossos alunos, eles são muito próximos dos nossos professores. Então, eu entendo que quando eles estão numa situação muito vulnerável e em situações muito difíceis, eles procuram os nossos professores. E daí eu concordo com a Adriana que é preciso muita orientação também para que o professor saiba qual o encaminhamento, como que isso pode ser feito, e que também nós temos por aqui, né? Então tem o apoio psicológico, em que os professores buscam os psicólogos do apoio psicológico para conversarem sobre um caso, uma situação de um aluno, para fazerem encaminhamento, aonde os alunos são atendidos, acompanhados, orientados, encaminhados quando necessário, né? A gente tem a clínica de psicologia, tanto no campus Pompeia, tem o atendimento, quanto lá no Ipiranga, dentro do Promove, né? E o apoio psicológico atende exclusivamente os nossos alunos. E a clínica, o atendimento é aberto para a comunidade de forma geral, visando sempre essa parceria, né, entre centro universitário, a comunidade de forma geral, esse retorno e essa nossa preocupação mesmo, né, com a saúde mental, com a saúde psíquica de todas as pessoas. Sem dúvida, se formos lembrar, né, no momento das nossas defesas aí de mestrado, doutorado, eu me recordo do meu lá, eu fiquei em depressão, eu estava desesperado para poder ser aprovado, aquela coisa toda, né? E nós sempre precisamos de um apoio. O papel dos psicólogos é um papel, assim, fundamental. E o nosso curso de Psicologia, tenho certeza que está fazendo isso pelos nossos alunos e pelos nossos professores e, além disso, a nossa comunidade. E aí, professor Sérgio, me diga uma coisa, né? A Organização Mundial da Saúde já anunciou que a maioria dos transtornos mentais que afetam os adolescentes e jovens não são diagnosticados e nem tampouco tratados. Essa é uma realidade que desafia os gestores da saúde pública? Sem dúvida, é uma epidemia silenciosa do ponto de vista do reconhecimento, do diagnóstico e do adequado manejo, né? Há tantas questões da sobrevivência sendo colocadas que as pessoas deixam de considerar que essa questão é fundamental e não pode ser relevada. A magnitude do problema é grande, chegam a mencionar que essa talvez seja a epidemia do século, o sofrimento psíquico e a depressão, e a magnitude desse problema está expressa nos números que você já citou, da Organização Mundial de Saúde, do número de crianças e jovens deprimidos e o número de tentativas ou consequências de auto-infringência entre jovens. A violência auto-infringida é um dos aspectos mais tristes de uma sociedade
que conseguiu tanto, chegar tão longe, né? Nós precisamos resgatar esses espaços, eu acho, de convívio. Nós precisamos mudar, e as instituições de ensino são talvez instituições inspiradoras para isso. Sejamos nós um instrumento de reconhecer em nós mesmos e nos nossos alunos a ponte para que se possa manifestar o sentimento, as apreensões e, de alguma forma, se criar um ambiente que promova a saúde, produza aprendizado e saúde ao permitir que sentimentos e expressões humanas façam parte do processo pedagógico, né? Eu acho que é este o problema. A magnitude é grande da epidemia de sofrimento e ela desafia as instituições, porque eu não estou falando exclusivamente de patologias explicitamente que precisam ser tratadas. Eu estou falando da construção de um ambiente saudável que promova a saúde mental, com acolhimento, com empatia, com solidariedade e com profissionais que possam nos ajudar a lidar com essas questões. Então, é um problema ainda não totalmente bem equacionado pela sociedade como um todo. Professora Glaucia, a senhora falou, né, que esse problema afeta todos, é um problema emergente, estamos aqui convivendo com ele. A internet tem alguma responsabilidade nisso? O que eu entendo da internet é que talvez ela em alguns momentos preencha um vazio, né? Mas ela traz muitos outros. Então, assim, o que a gente vê nos nossos adolescentes hoje, nesta geração, né? Baixíssima tolerância à frustração. E a vivência a partir da baixíssima tolerância à frustração pode sim levar a um vazio existencial e a uma questão da depressão futuramente. Por que essa baixa tolerância à frustração? Porque tudo para eles parece num clique, né? Então, o que eu quero, eu clico, aparece. Né? E aí, quando eu preciso me esforçar para conquistar alguma coisa, para fazer alguma coisa, aquilo traz um sofrimento, às vezes desproporcional, que nos parece desproporcional, né? Mas que, de fato, para esse adolescente, para essa criança, nesse momento, não é o que ele está vivendo, o que ele está sentindo. Mas a gente começou a ter um dia a dia muito pouco pautado em tolerância, paciência, resiliência. Vou dar um exemplo muito simples. Lá na minha geração, né, a gente escutava rádio e tinha que gravar. Lembra a fita cassete que a gente gravava? Ficava esperando o dia inteiro a música chegar e a gente punha para gravar porque a gente queria ouvir. Aí quando o locutor falava no meio da música, você jogava a fita longe e começava de novo. Enfim, a gente tinha algumas situações em que a gente demorava um pouquinho para conquistar, né, aquilo que a gente desejava, por mais simples que fosse, gravar uma música para poder escutar depois. Hoje em dia a gente tem aí, né, os aplicativos todos em que você coloca a música e vai escolhendo e escutando todas as músicas que você quer. Quando eles são pagos, eles passam a não ter propaganda. Quando eles não são pagos, eles têm um tempo que é minúsculo, perto do que a gente tinha de propaganda. E os adolescentes não conseguem suportar esta propaganda minúscula, né? Então, a gente vê que para eles as coisas ficaram muito imediatas e a vida não é imediata. A gente conquista paulatinamente e é o que nos traz a satisfação das conquistas, né? É traçar um caminho, planejar, ter objetivos, e a gente hoje tem perdido um pouco disso por conta do que se vive na internet. Eu não estou recriminando, porque eu acho que é o que nós temos hoje, o que tem que ser vivido. Mas a gente precisa adequar todos esses processos, né? Então, acho que esse é um caminho longo ainda que nós vamos ter que percorrer. Professores, que programa rico! Estamos chegando ao final de mais um programa São Camilo Comenta. E antes do encerramento, gostaria de ouvir assim, começando pelo professor Sérgio, as suas considerações finais de forma bem rápida para deixar uma palavra para o nosso público. Agradecer o aprendizado, os professores, a São Camilo, e dizer que o desafio é o desafio da construção do humano que há entre nós e do encontro com o humano. Esse humano às vezes nos perturba, às vezes nos traz insegurança, mas sem dúvida nenhuma é o caminho da melhor expressão do que podemos ser no futuro
com felicidade e segurança. Então, sejamos nós a empatia, a solidariedade. Esse é um exercício cotidiano que nós precisamos aprender a fazer com os outros, né? Então, eu agradeço a oportunidade desse debate, porque a gente aprendeu muito sobre o tema. Professora Adriana? Eu agradeço também a oportunidade, porque hoje também foi um grande conhecimento. Eu saio aqui com 2 ideias de apoio e acolhimento. Apoio para nós que vamos acolher, né? Então, para mim, ficou muito claro que a gente precisa cuidar de quem cuida. Então, nós precisamos também, como pais, como família, como docentes, ter esse apoio para poder acolher. Muito bom. Professora Gláucia? Eu gostaria de deixar um recado para os pais e para os familiares, né? A gente tem sempre a ideia da culpa. Ah, a criança tá assim, a culpa é minha, o que foi que eu fiz, como é que surgiu e tudo mais, né? E eu acho que a culpa, ela não ajuda em nada, ela só nos paralisa, né? Então, quando eu vejo lá meu filho, tô na dúvida, mudou muito o comportamento, o que é que eu posso fazer? Em primeiro lugar, o amor, claro, né? Toda a compreensão para essa vivência. Em segundo lugar, não hesitar em procurar um profissional para uma avaliação. Não significa que essa criança ou esse adolescente vai ficar necessariamente em acompanhamento, mas se eu tenho dúvida, a avaliação ela é fundamental. Então, o meu recado seria esse: a gente pode reconhecer sim que tem alguma coisa errada, podemos não ser responsáveis por isso, mas podemos ser responsáveis por melhorar a saúde mental, a saúde psíquica e ajudar nesse processo. Muito bom, muito obrigado, queridos professores. Professora Gláucia, então, que estivemos com ela hoje aqui, nossa coordenadora do curso de Psicologia, professora Adriana, professora do curso de Nutrição, e professor Sérgio Zanetta, professor do curso de Medicina. A vocês que nos assistiram, fica então o recado. Venham ao Centro Universitário São Camilo de São Paulo e aqui nós consideramos a sua necessidade no atendimento psicológico. Os nossos alunos estão aptos a atendê-los. E certamente, quando procurarem um profissional, seja para os seus filhos, seja para os seus dependentes, os seus familiares, procure um camiliano e você não se arrependerá. Este é o programa São Camilo Comenta e até uma próxima oportunidade.